Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago um livro que saiu recentemente e que é daqueles livros que não se pode perder. Chama-se Illuminati. Portanto, o título do livro é Illuminati, a história da sociedade secreta mais poderosa do mundo. Portanto, Illuminati, a história da sociedade secreta mais poderosa do mundo. Escrito por Jim Marrs, que é, portanto, um autor muito conhecido, que escreve bastante sobre esses assuntos. Portanto, é um jornalista norte-americano, autor premiado, que já escreveu algumas obras e que escreve esta obra. Portanto, o autor já morreu, não é? Morreu há pouco tempo, há poucos anos, e o escritor, portanto, nos traz esta obra. Portanto, o autor morreu em 2017, nasceu em 1943 e escreveu esta obra que foi agora editado este ano, setembro de 2020, portanto é um livro muito recente e é um livro, de facto, como poucos livros têm havido aí no mercado. Há uma citação de H. George Wells, o muito conhecido H. George Wells, que explica: chegará o tempo, e que diz, não é? Chegará o tempo em que os homens se confrontarão com a história ou com algum jornal velho diante de si e perguntarão incrédulos: existiu mesmo um mundo assim? Portanto, George Wells estava a olhar para H. George Wells estava a olhar para o futuro e diz que nós só iremos compreender tudo o que nos está a acontecer e todos esses fenómenos daqui a muitos anos, até daqui a 100 anos, daqui a muitos anos. Ora, do que é que este livro aqui, Illuminati, de Jim Marrs, trata? Antes de tudo, o autor quis fazer um livro porque fala-se muito sobre Illuminati, sobre maçonaria, sobre Rosa Cruz, sobre várias sociedades secretas que existiram no mundo, mas muitas vezes há muita coisa que se diz que não corresponde à realidade, que não corresponde à história, e há muita confusão. Muitas vezes todos esses assuntos são vistos pelo público como teorias da conspiração. E antes de abordarmos o livro, eu quero aqui falar de uma coisa uma vez por todas. Teoria da conspiração é uma frase, é um argumento que foi criado pela CIA. Portanto, foi criado pela CIA quando houve o assassinato de John F. Kennedy. Quando aconteceu o assassinato de Kennedy, a CIA, por causa de vários rumores que estavam a ser levantados nos Estados Unidos, a CIA criou essa expressão, esse rótulo, que se chama Teoria da Conspiração, para poder silenciar, portanto, todas as versões, tudo o que se estava a falar sobre o assassinato de John F. Kennedy. Portanto, teoria da conspiração é um argumento, é uma estupidez. Além de ser uma estupidez, a própria frase em si é uma estupidez. Porquê? Porque a palavra conspiração, o que é que quer dizer conspiração? Conspiração quer dizer alguma coisa que é feito por detrás, às escuras, sem que haja conhecimento. Por exemplo, alguém que vai desenvolver um plano oculto, sem que ninguém saiba, para fazer uma ação. Isso é conspiração. Teoria. Nós sabemos o que é que significa a palavra teoria. Portanto, a palavra teoria denomina, portanto, como se fosse uma doutrina, mas que está no plano da teoria, não está no plano da prática. Portanto, é ainda como uma teoria. Não foi provado cientificamente ou não foi provado historicamente. Portanto, é considerado uma teoria. Por isso é que eles inventaram essa frase, teoria da conspiração. Cada vez que houver alguma coisa que acontecer que não seja noticiado, que não esteja escrito no programa da história oficial, não é? Porque há uma história oficial que é ensinado nas escolas. Cada vez que houver alguma coisa que não consta nesse plano, se for chamado teoria da conspiração, é uma forma de dizer que aquilo é mentira. É a mesma coisa. Portanto, quem for tratado do teórico da conspiração é a mesma coisa que dizerem que aquele fulano está a divulgar falsas informações. O que é um erro, porque
O próprio argumento, as duas palavras, teoria e conspiração, não correspondem a isso. Corresponde a um plano que é arquitetado para fazer alguma ação que não seja do conhecimento público. Uma coisa que é feita no oculto. E nós sabemos, na política, isso acontece muito. Por exemplo, cada partido político tem sempre dois programas. Tem um programa que apresenta ao público, depois tem um programa interno. As organizações, pode ser organizações internacionais, também têm sempre dois planos. Um plano que é apresentado ao público, à mídia, e depois tem um plano, portanto, interno, que não é divulgado. Então torna-se tudo teoria da conspiração, não é? Se formos a ver por aí. Portanto, esse argumento, antes de começarmos a falar sobre o livro, é um argumento que tem que ser já descartado para nós podermos falar do que é que trata aqui o livro de Jim Marrs sobre os Illuminati. Ora bem, aqui rapidamente o autor faz, eu vou, portanto, mais ou menos dar a conhecer o conteúdo do livro. Temos a introdução, o autor faz aqui uma introdução sobre vários tópicos que dizem respeito aos Illuminati, quem são eles e o que é que eles têm a ver com a chamada nova ordem mundial. Depois aqui temos as origens, portanto, no capítulo 1. No capítulo 1 temos as origens, a tecnologia antiga, os gnósticos, a cabala, as escolas de mistério, os essênios, os Rosachinha, os cavaleiros templários, os assassinos, os rosacruzianos, sociedades recentes, maçonaria, Illuminati e o resumo. Sempre que acaba um capítulo, há um pequeno resumo do capítulo todo. Portanto, capítulo 1. Capítulo 2, a Alemanha. Capítulo 3, o sionismo. Capítulo 4, a maçonaria. Capítulo 5, a igreja. Capítulo 6, metodologia, dividido por estrutura, simbologia, os protocolos, teologia. Depois capítulo supressão. Depois capítulo revolução, portanto, Revolução Francesa, Americana, Russa. E depois os Illuminati modernos, delatores, Skull and Bones, Cavaleiros de Malta. E depois a cultura pop, que é o último capítulo. E depois conclusão. Sempre no fim do capítulo há um resumo. Agora não disse, porque não vale a pena. Mas sempre que acaba um capítulo, há um resumo desse capítulo. Portanto, o que é que nós podemos dizer? Este livro foca muita coisa, desde a origem até aos nossos dias. E é por isso que este livro torna-se muito interessante. Porquê? Porque é um livro que faz uma retrospectiva histórica. De onde é que apareceram os Illuminati? Onde é que eles vão buscar as ideias lá atrás? Não é? E o que é que eles se transformaram no futuro? Portanto, eu fiz aqui um pequeno plano para nós percebermos um pouco o livro, um pequeno resumo. Pronto. A origem mesmo do termo Illuminati, do grupo Illuminati, portanto, origina-se na Baviera e foi fundado no dia 1 de maio, muito interessante esta data, dia 1 de maio, porque esta data, dia 1 de maio, depois vai ser outra vez uma data muito festejada pelos comunistas, pelos socialistas, é muito interessante esta data. Portanto, o dia 1 de maio de 1776, Adam Weishaupt, que é o fundador dos Illuminati, formou a Sociedade da Baviera. Portanto, uma sociedade sincrética chamada Illuminati, que foi fundada em 1776. Ora bem, Adam Weishaupt, quem foi? Adam Weishaupt foi um professor de Direito Canónico, na Universidade de Ingolstadt. Portanto, na Universidade de Ingolstadt, foi um professor de Direito Canónico, tinha um vasto conhecimento sobre a teologia católica e também era conhecedor de várias outras doutrinas. Era muito conhecedor da doutrina gnóstica e de outras doutrinas como nós vamos analisar. Portanto, Adam Weishaupt, que vai fundir os Illuminati em 1776, vai originar-se, ou seja, vai utilizar a teologia gnóstica, que se originou com Simão o Mago, não é? Que está na Bíblia, que nós sabemos, que deu origem ao gnosticismo. Vai também buscar raízes ao zoroastrismo da Pérsia, portanto, o zoroastrismo da Pérsia, que foi fundado por Zaratustra, o persa.
vai buscar ensinamentos ao hermetismo, que foi fundado no Egito, por Hermes Trasimegisto, Hermes, que foi um filósofo egípcio, e vai buscar ainda alguns ensinamentos à Cabala judaica, que depois vai originar, depois a seguir a Cristo, vai originar o Talmud, portanto a ciência talmúdica. Portanto, a teologia gnóstica, o zoroastruísmo, dentro do zoroastruísmo mais tarde vamos ter o manicaísmo, que se origina também daí, o hermetismo egípcio e a cabala judaica talmúdica. Tudo isso vai incorporar a ideologia iluminista e também a ideologia maçónica, porque eu já fiz um vídeo sobre a maçonaria, podem também ir ao YouTube para também ver. Portanto, essas 4 grandes vertentes, não é? A teologia gnóstica, o zoroastruísmo, o hermetismo e a cabala judaica, vai depois influenciar uma sociedade chamada Rosa Cruz, que é o Rosacruzianismo, do Rosa Krusenberg, que fundou o Rosa Cruz, que depois vai ter uma influência muito grande também em Adam Weishaupt para fundar os Illuminati. Isto está tudo aqui no livro, tudo explicadinho para quem quer aprofundar os seus conhecimentos sobre as sociedades secretas, sobre a maçonaria. O autor fala muito sobre a maçonaria, sobre a franco-maçonaria, os ritos da maçonaria, os 33 graus da maçonaria, a influência, a diferença entre a maçonaria escocesa e a maçonaria francesa. O autor aqui explica tudo. Temos aqui uma explicação fantástica neste livro. Portanto, podemos dizer que essas 4 vertentes, mais o Rosacruzianismo, que também foi buscar essas 4 vertentes, vai formar toda a teologia de Adam Weishaupt. Pronto. Então, agora que já vimos mais ou menos as doutrinas que influenciam os Illuminati, o que é que podemos dizer dos Illuminati? O Illuminati é um grupo sincrético, parecido com a maçonaria, mas muito mais objetivo que a maçonaria. A maçonaria, que é dividida entre operativa e especulativa, esta aqui é muito mais profunda. Ela origina-se em 1776. Como nós sabemos na história, a maçonaria origina-se em 1717 nas constituições de Anderson, que foi até o Desaguliers mais o Anderson, que eram 2 protestantes, portanto eram 2 praticantes protestantes, que fundaram a maçonaria, chamada franco-maçonaria, aliás, chamada maçonaria inglesa, primeiro, que é a grande loja da Inglaterra, onde vão ser formadas as constituições de Anderson. Entretanto, uns anos depois, é fundado, portanto, os Illuminati da Baviera, em 1776, por Adam Weishaupt, que foi também buscar algumas influências da maçonaria da Constituição de Anderson. E aqui nós vamos ver quais são os objetivos, que está na página, quais são os objetivos principais dos Illuminati, que depois influenciaram o marxismo, a Revolução Francesa, por ordem cronológica, influenciaram a Revolução Francesa, o marxismo, até a própria Revolução Americana, tudo foi influenciado por eles. Quais são então os objetivos específicos que Adam Weishaupt, o fundador dos Illuminati, tinha? Estabelecimento de uma nova ordem mundial, a abolição de todos os governos nacionais instituídos, portanto, a abolição de todos os governos nacionais instituídos, a abolição da herança, a abolição da propriedade privada, a abolição da soberania nacional e do patriotismo, a abolição do lar individual e da vida familiar, tudo o que nós estamos aqui a ver, tudo o que a família está a ser atacada, a abolição de todas as religiões estabelecidas. Portanto, isto é os principais 7 objetivos, está na página 313 do livro, dos objetivos dos Illuminati. Exatamente tudo o que nós estamos a ver hoje no mundo. Continuando aqui o meu esquema, portanto, isto está no capítulo, portanto, isto aqui vai aparecer no capítulo 313, portanto, 313 vai aqui aparecer no capítulo
quando estamos a falar das revoluções, a França, a América, a Rússia, o resumo. Portanto, é neste capítulo, portanto, que é no capítulo 8, que aparece essa descrição. Portanto, o que é que nós podemos dizer? Mais umas passagens que eu selecionei, que eu achei muito importante trazer para os meus amigos. Temos aqui, portanto, vou mais ou menos por ordem, não é? Começar com a primeira passagem que eu selecionei, que diz assim: agora, finalmente, este bando traiçoeiro, os Illuminati, de elitistas, saiu das sombras para a luz. Ou seja, eles agora já não se escondem, já não estão escondidos, já não têm de recear a desaprovação pública. A sua campanha psicológica de lavagem cerebral e de embrutecimento dos cidadãos tem sido tão eficaz que esses conspiradores arrogantes acreditam poder finalmente revelar-se e desafiar-nos. Evidentemente, pensam que ninguém é capaz de deter ou sequer protelar a sua ousada conspiração. Portanto, isto é incrível. É incrível porque é verdade. Hoje, toda a gente sabe. Quase toda a gente sabe que nós estamos a ser dominados por uma elite financeira que controla os bancos, as multinacionais, controla todo o mundo farmacêutico, o Big Pharma, que controla o armamento, que controla as grandes instituições internacionais, a ONU, a União Europeia, tudo isso. Toda a gente sabe. Agora, quando nós relacionamos isso com os Illuminati, é que as pessoas começam a dizer: mas isto já é a teoria da conspiração, não é? Mas sabemos que é um grupo, uma elite que controla, mas não queremos relacionar isso. Quer dizer, porquê? Lá está, por causa desse tal rótulo que foi imposto para poder então descartar qualquer tentativa de desmascarar esta elite. Mas atenção, porque hoje em dia os planos já não estão escondidos, os planos estão abertos para toda a gente. Como eu disse no outro vídeo, no site do Fórum Económico Mundial, está tudo discriminado no site. Tudo o que eles querem planear até 2030 e por aí fora. Outra passagem na página 157 que diz: um dos primeiros recrutas de Adam Weishaupt, que ligaram o Illuminati à família Rothschild, atenção porque eu vou falar em duas grandes famílias, Rothschild e Rockefeller, portanto os Rothschild e os Rockefeller, terá sido Guilherme IX. Guilherme tinha em Meyer Amschel Bauer Rothschild seu agente general e banqueiro. Está na página 157. Outra página 125 diz assim: as ligações incontestáveis entre a liderança dos Estados Unidos e a Comissão Trilateral, eu vou falar sobre isso, bem como o CFR, também vou falar sobre isso, juntamente com o facto de o banqueiro globalista David Rockefeller, que já faleceu, como sabemos, ter sido uma das principais luminares deste grupo, despertaram algumas preocupações entre os escritores de conspiração, lá está, tanto da esquerda como da direita. É fácil perceber com motivo tantos acreditam que a política do governo dos Estados Unidos tem sido dirigida por uma organização dominada pelos Rockefeller. Porque eles próprios dizem isso. São eles próprios que dizem isso. E há aqui uma passagem muito importante. Eu não assinalei, mas eu lembro no final do livro. Portanto, que diz o seguinte. Eu vou ler para... Não sei agora onde é que está, mas eu penso que esteja aqui. Também não vou perder muito tempo se não souber. Mas se não souber, eu resumo rapidamente. Que David Rockefeller teria dito que se de facto o acusavam de ser, tanto, de estar numa conspiração mundial, para a formação do governo mundial, que ele teria muito orgulho nisso. Agora não sei onde é que está aqui, a passagem está no final, que ele teria de facto um grande orgulho nisto. Agora não vou perder tempo com isso. Portanto, eles próprios, agora já faleceu, não é? O David Rockefeller, mas eles próprios anunciam o que é que vão fazer. Então, um pequeno esquema para nós percebermos, tudo aqui baseado no livro de Jim Marrs, que eu estou a apresentar, Os Illuminati. Nós podemos ver que existe os grandes objetivos desta sociedade secreta que começou no século XVIII, em 1776, e que conseguiu infiltrar até ao século XXI todas as instituições principais que comandam as principais instituições do mundo. Então nós temos aqui, a primeira doutrina é a doutrina de Hegel, o filósofo Hegel,
da doutrina da dialética, que nós sabemos, não é, que é a tese, a antítese e a síntese. Porquê a inspiração desta doutrina? Porquê? Porque criando um conflito, criando um partido, cria-se um contrapartido e depois cria-se o resultado. Ou seja, cria-se uma ação, cria-se uma reação e depois cria-se uma solução. Essa tem sido a tática dos Illuminati, e este livro explica muito bem isso, o autor explica-nos muito bem como é que eles fazem. Criam uma guerra mundial para depois criar uma sociedade internacional. Criam um conflito para depois criar uma nova ordem. Por exemplo, criam uma doença, uma coisa qualquer, para depois criar uma solução. É assim que eles têm funcionado. Portanto, ação, reação e depois solução. Tem sido esta derivado da filosofia de Hegel. Depois temos uma frase que resume bem isto, que é: todos os meios justificam o fim. Eles têm um fim, todos os meios podem ser empregos. Aqui não existe moral. A moral aqui não existe. Se tiverem que matar milhões de pessoas, eles matam para chegar a um fim. Portanto, os meios justificam o fim. A tal frase muito conhecida de Maquiavel, não é, do livro O Príncipe, que é um livro muito importante, escrito por um cientista político que influenciou bastante a ciência política a partir daí. Portanto, os meios justificam os fins. Ora bem, fazendo uma retrospectiva sempre baseada neste livro, o que é que nós podemos dizer? Rapidamente, que o vídeo já vai longe. A evolução foi o seguinte: a maçonaria, as lojas maçónicas, vindo da Rosa Cruz, as lojas maçónicas, depois em 1717, depois 1776, Adam Weishaupt vai aparecer com os Illuminati e vão começar a infiltrar as lojas todas maçónicas, vão dar origem à Revolução Americana e à Revolução Francesa, principalmente à Revolução Francesa, as lojas maçónicas. E a ideologia iluminista vem dos Illuminati. Essa ideologia iluminista de Jean-Jacques Rousseau por aí fora vem dos Illuminati. Portanto, depois vamos ter, mais tarde, a fundação da Royal Institute of International Affairs, que é chamada a Chatham House, na Inglaterra, que tem também a alcunha de mesa redonda, a Chatham House, que vai ser formada por os Rothschild, a família Rothschild, que vai ter vai haver uma comunicação entre Adam Weishaupt e Rothschild. Portanto, um dos primeiros Rothschild vai ter uma grande influência no pensamento de Weishaupt e Weishaupt também vai ter uma influência muito grande. Ou seja, podemos dizer que os Rothschild vão financiar os Illuminati na primeira fase do aparecimento dos Illuminati. Depois, o que é que acontece? Mais tarde, no século XX, vai ser criado o CFR, Council on Foreign Relations, também com a influência dos Rothschild, mas essa tarefa vai estar nas mãos dos Rockefeller, que portanto, foram também eles impulsionados pelos Rothschild, estão todos ligados, por ordem cronológica, também o JP Morgan, e vai haver uma pessoa que é o Jacob Schiff. Podem investigar na internet a vida do Jacob Schiff, que é muito importante. O CFR vai ser fundado em 1921 e vai ter uma grande importância para todo o desenvolvimento da criação da Ordem Mundial, da Sociedade das Nações e mais tarde as Nações Unidas. Temos depois, em 1973, o CT, Comissão Trilateral, que vai ser fundado também por David Rockefeller e Brzezinski, que vão fundar, com também sempre a ajuda de Henry Kissinger, que vai ter também mais tarde uma importância grande no Clube Bilderberg e em mais organizações. Portanto, a Comissão Trilateral, em 1973, antes tinha sido formado o Clube Bilderberg, em 1954, por Joseph Ratzinger, não é? E depois temos o Fórum, atenção, o Fórum Davos, em 1971, que depois se transforma no Fórum Económico Mundial, com o seu presidente, Klaus Martin Schwab. Podemos dizer que desde os Illuminati até o Fórum Económico Mundial, toda esta gente traz a mesma filosofia, a mesma ideologia, que é aquilo que eu disse, a criação de uma ordem mundial, que está aqui nesta página, que para mim é a principal do livro, que é 313, que vou repetir: o estabelecimento de uma nova ordem mundial, a abolição de todos os governos nacionais instituídos, a abolição da herança, a abolição da propriedade privada, a abolição da soberania nacional e do patriotismo, a abolição do lar individual, da vida familiar, a abolição de todas as religiões estabelecidas. Isto está aqui tudo nos Illuminati, o livro dos Illuminati, que é um livro que eu aconselho a comprar. E rapidamente,
porque eu não sei quanto tempo é que eu estou, mas depois o vídeo vai ficar em 2 partes e eu vou querer aqui apresentar alguns livros, portanto 3 livros que o autor faz menção. 3 livros, eu vou falar devagar para os meus amigos poderem pesquisar, poderem anotar, poderem escrever, porque isto é um vídeo de informação. Para nós comprarmos livros, tentarmos encontrar livros na internet, esses livros não estão à venda, portanto esses que eu vou agora dizer, não há cá em Portugal, não vale a pena tentarem que não há, podem tentar por PDF, ou então mandando vir, não é, de lá de fora, pela internet, quem conseguir, porque não há cá. Os livros são Augustin Barruel, podem tentar encomendar na Livraria Francesa em Lisboa, ali na Rotunda, no Saldanha, desculpa, que é a livraria francesa. O livro de Augustin Barruel, que foi um frade muito importante da Igreja Católica, que denunciou os Illuminati, portanto ele viveu nessa era e ele denunciou os Illuminati, e ele tem um livro muito importante em inglês que se chama-se The Bavarian Illuminati, que é os Illuminati da Baviera. Portanto, a tradução em português é os Illuminati da Baviera, Augustin Barruel, Augusto Barruel. Portanto, os Iluminados da Baviera. Anotem que é importante. Segundo livro, de Robinson John. John Robinson, muito importante. Anotem. John Robinson, que chama-se Prophecy of Conspiracy Against the Religion and Government of Europa. Portanto, profecias para uma conspiração de todas as religiões e do governo da Europa. Portanto, é muito importante este livro também, de Robinson John, ou John Robinson, vão à internet, conseguem encontrar o livro. E por fim, uma grande crítica pesquisadora que se opôs aos Illuminati foi protegida por Winston Churchill, porque foi casada com o autor fala disso neste livro, foi casado com um dos chefes da polícia do governo na Índia, que nessa altura estava sobre o governo inglês, que é Nesta Webster, que escreve um livro que se chama-se Secret Society and Subserve Movement. Portanto, o meu inglês não é muito bom, vou fazer a tradução. O segredo das sociedades e da subversão dos movimentos. Portanto, é muito importante este livro da Nesta Webster. Portanto, estes são os 3 livros, rapidamente, que o autor fala, portanto, que o autor aqui de Jim Marrs dos Illuminati fala, e eu reservei mais uns poucos para nós pesquisarmos também. Há um autor muito importante para nós pesquisarmos todas essas coisas da nova ordem mundial, que se chama-se Anthony C. Sutton. Eu já falei dele, eu vou repetir. Anthony C. Sutton. É muito importante o Anthony C. Sutton. Ele escreve Le Complot de la Réserve Fédérale, que é o complô da Reserva Federal, Anthony C. Sutton. Depois temos outro grande autor, William Gay Carr, que escreve La Conspiração Mundial. Eu estou a dar os livros em francês, que eu tenho mais facilidade em francês do que em inglês, mas os meus amigos podem procurar isso em inglês também. William Gay Carr. Depois temos L'Histoire Secrète du Monde, a História Secreta do Mundo, de Jonathan Black. Depois temos Illuminati, outro livro dos Illuminati, Le Culte qui a détourné le monde. O culto que revirou o mundo. Portanto, que é de Jonathan Black Macquarie. Depois temos La Conjuration des Illuminés, a Conjuração dos Illuminados, Henry Coston, também é um livro sobre os Illuminati. Depois temos um livro muito importante, muito bom, para quem se interessa pelos chemtrails, aquilo que alguns aviões põem na atmosfera, a poluição, as vacinas, o ARP, aquele centro americano no Alasca, que foi concebido para, portanto, descodificar, portanto, as ondas de rádio, não é? E as ondas de radar na altura da Segunda Guerra Mundial, o ARP, foi depois, que é, e também tudo o que tem a ver com a saúde, que é um livro muito bom, da Claire Sévérac, uma investigadora jornalista que morreu pouco depois de fazer estas investigações todas, por uma morte
misteriosa, dizem que é misteriosa porque foi repentina. Claire Séverac, que escreve La guerre secrète contre les peuples, a guerra secreta contra os povos, um livro muito importante. Depois temos o Instituto Tavistock, os meus amigos conhecem, Daniel Estulin, o mesmo que escreveu o Clube Bilderberg. Depois temos Alice Bailey, atenção a esta autora, muito importante. Alice Bailey é muito importante, ela escreve o Nouvel Ordre Mondial, que é a nova ordem mundial. Alice Bailey. Depois temos Les Illuminati et le CFR, Council Foreign Relations, Miriam F. Fargan. Miriam C. Fargan, que escreve Les Illuminati e le CFR, os Illuminati e o CFR, a relação entre essas duas organizações, como eu falei, e aqui o autor também fala nisso neste livro. Depois temos, outra vez, portanto, Anthony C. Sutton, portanto, que escreve Wall Street e a Revolução Comunista. Anthony C. Sutton, Wall Street e a Revolução Comunista. Depois temos A Guerra Secreta do Oculto, de Jacques Berger, A Guerra Secreta do Oculto. Depois temos Governo Invisível e Sociedade Secreta, Serge Hustin, também muito importante, Serge Hustin. Depois temos L'Histoire de la Franco-Maçonnerie Universelle, História da Franco-Maçonaria Universal, G. Cebernesco, os nomes estão um bocadinho esquisitos, não é? Mas pronto. E depois temos também outro livro de Anthony Sutton, que é para mim o autor mais importante que temos aqui, Anthony Sutton, não é? Anthony Cyril Sutton, que tem um livro muito bom sobre a Ilha Jekyll, não é? Quando há aquele pacto entre vários banqueiros na ilha Jekyll, em que foi formado a Reserva Federal Norte-Americana. Portanto, isto foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu aconselho a leitura urgente deste livro, para quem quer saber o que é que se está a passar no mundo, o que é que vai vir aí, quem são aqueles que comandam o mundo, quais são as organizações, a origem, também para quem quer desenvolver conhecimento sobre as sociedades herméticas, esotéricas, gnósticas, todas essas doutrinas, não é? Convém nós termos todas essas doutrinas muito bem, conhecermos muito bem essas doutrinas. Nós que somos cristãos temos que dominar todas essas coisas, porque uma das grandes primeiras heresias que atacou o cristianismo, e também o catolicismo e o protestantismo, mas mais o catolicismo, nas primeiras eras cristãs, foi o gnosticismo e o arianismo. Foram duas grandes correntes que se originaram dentro do cristianismo e que atacaram o cristianismo. E é por isso que nós temos que conhecer muito bem, para defender a nossa fé cristã, muito bem, quem são os Illuminati, onde eles foram buscar as suas ideias, quem foi Adam Weishaupt, e espero que tenham gostado do vídeo.